Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao Instituto NB. Eu sou a Neuza Broto e vamos falar hoje em uma palestra sobre violência não é amor. Mas antes de começar esse tema de extrema importância e que faz parte do nosso Agosto Lilás, eu vou me apresentar. Eu sou empresária, presidente aqui do Instituto NB, sou terapeuta com formação em psicoterapia e TCC, sou consultora em dependência química, sou terapeuta holística, terapeuta de casal, psicanalista clínica, especialista em codependência, palestrante, educadora social e autora do livro Diário de uma Codependente, que é onde eu relato a minha trajetória da minha família com o meu familiar dependente químico. Quero também falar para vocês como nasceu o Instituto NB, né? Ele nasceu da minha visão de muita dedicação e uma referência na área da codependência. Sou reconhecida pelo impacto transformador do meu livro, né? E me destaquei por uma abordagem humanizada e acolhedora, onde reflete uma profunda empatia por aqueles que enfrentam desafios relacionados à saúde mental, dependência química e codependência. Nós somos muito mais do que um centro de ensino. Eu sempre comento que nós somos muito mais do que uma instituição que dá curso de monitor e terapeuta. Nós temos um legado de acolhimento, superação, impacto social, aprendizado, inclusão e transformação. E que reforça a importância de um cuidado genuíno e humanizado dentro da área da saúde mental. Como eu falei, eu sou conhecida por causa da dependência química, mas hoje expandi, né, o meu trabalho, e isso é maravilhoso, porque quando falamos de saúde mental, seja depressão, ansiedade, burnout, outros temas, a gente consegue perceber alguma dependência dentro desses outros transtornos. É muito interessante. Mas o Instituto NB tem uma equipe de profissionais, né? Dentre eles, né, as terapeutas responsáveis aqui pelo Instituto, sou eu e a Juliana, nós temos a psicóloga Denise Orejana, temos a enfermeira Monize, a advogada Brenda, a design gráfica Karina, a assistente social Letícia, a pedagoga Cristiane e o contador Rafael Costa, da RS Contabilidade. Mas vamos, então, para nosso assunto de hoje. Violência não é amor. Como educar nossas filhas e filhos para o respeito. E a gente precisa entender e ficar muito atento. Eu vou iniciar essa palestra com alguns dados e fiquem atentos a esses dados, porque são dados de extrema importância e de muita, que a gente tem que dar muita atenção para isso, né? O número de meninas e adolescentes que vivenciam violência simbólica, emocional e física antes dos 18, né? Existe um número muito grande. E a pergunta que vai nos nortear durante essa palestra é: o que estamos ensinando ou permitindo quando não falamos sobre respeito, liberdade e consentimento desde cedo? O que estamos ensinando ou permitindo quando não falamos sobre respeito, liberdade e consentimento desde cedo? Muitas meninas e adolescentes vivenciam violência emocional e física antes dos 18. Para quem não sabe, violência não é somente a agressão física, existe a violência psicológica e a violência emocional. E quando isso acontece com essas crianças, isso vai acarretar lá na frente nas suas relações de amizade, convívio escolar e nas suas relações amorosas. Por isso é um tema de muita importância. Vamos aos dados, então, né? O relatório para o número de violência letal e sexual contra crianças e adolescentes aqui no Brasil, que ele foi elaborado pela Unicef e pelo Fórum Brasileiro de Segurança, nos disse que em 2023 foram registrados 63.430 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes até 19 anos. 63.430
430 casos. E olha como os dados aumentam, gente. Em 2021, foram 46.863 casos. E em 2022, 53.906. Gente, é um número enorme, enorme, assustador. Totalizando, então, 164.199 casos de 2021 a 2023. Imagina quando atualizarem do ano passado para cá. É muito, muito alto esse número. 87% dessas vítimas são do sexo feminino. 87% dessas vítimas são do sexo feminino. E em torno de 48% têm entre 10 e 14 anos. Crianças. Muito forte, muito triste, muito preocupante. Inclusive, hoje eu fiz um desabafo lá no grupo de codependentes sobre isso, né? E é vergonhoso a gente não ver os pais e as mães buscando esse tipo de informação. É muito triste. Estes números representam apenas a parte visível, gente, porque muita coisa a gente não fica sabendo. Isso aqui é uma base só. Estima-se que apenas 8,5% dos casos são reportados à polícia, evidenciando forte subnotificação. Só 8%. Imagina. Gente, isso dói. Dói demais. E é importante nós entendermos que filhos expostos à violência psicológica, verbal ou física têm risco aumentado de depressão, ansiedade, automutilação, ideação suicida, pensamentos suicidas, baixa autoestima, retraimento social, baixo rendimento escolar e problemas físicos de saúde. Retraimento social é aquela criança que a gente fala que é quieta, que é na dela, que é tímida. É muito, muito, muito grave. Quais são, então, as consequências emocionais e psicológicas dessas crianças, né? Depressão. Forte associação entre violência na infância e quadros depressivos na adolescência e na vida adulta. Essa semana, terça-feira, eu e a Juliana, nós demos uma palestra para uma escola e a gente comentou sobre isso. Muitas das vezes, os pais acham que está muito bom o filho lá no quarto, que o adolescente é quieto, que o adolescente fica sozinho, e esse adolescente está passando por um processo depressivo e a gente nem imagina. Ansiedade, insegurança, medo constante e hipervigilância são comuns. E uma coisa importante também, desmistificar a ansiedade. É normal, hoje em dia todo mundo tem ansiedade. Jovem é assim mesmo, criança está ansiosa. Gente, não podemos achar que isso é uma coisa normal, porque não é uma coisa normal. Transtorno de estresse pós-traumático, né? Especialmente em casos de violência física e abuso recorrente. Não precisa ser a violência física diretamente com ela pode presenciar violência física, né? Sentimentos de culpa, vergonha e baixa autoestima, frequentemente internalizados pelas crianças. E aí a gente acha que aquela criança é tímida, que aquela criança, é o jeitinho dela, ela não gosta das coisas, ela não gosta de falar, ela não gosta de se arrumar. Ela tem essas falas. E não volto a dizer, isto não é normal. Também tem os comportamentos de riscos, que aí entra a automutilação. Estudos brasileiros da Fiocruz, o ano passado, mostram um crescimento expressivo de automutilação, né? As autolesões nessas crianças e nesses jovens, e que muitas das vezes está ligado a contexto de violência ou negligência. Muito difícil de perceber, porque eles fazem essa automutilação
em partes do corpo aonde os pais não veem, nas coxas, nos braços se faz bastante, nos braços, porque o jovem tem aquela coisa de usar só moletom. Tá calor, tá de moletom, tá calor, tá de manga comprida. Gente, observem, verifiquem essas crianças, esses jovens, como que num calor de 30 graus, 35, 40 graus, uma criança e jovem vai estar de moletom, de manga comprida. Por que que eles não querem colocar uma bermuda, um short mais curto? Observem, observem. Não vamos achar que tudo é normal e que tudo é coisa de adolescente. Ideação suicida e tentativas de suicídio. Crianças e adolescentes expostos à violência apresentam riscos de 2 a 4 vezes maior de suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde. De 2 a 4 vezes maior de suicídio. Lembrando que quando estamos falando de violência, não estamos falando da violência física, violência em todos os seus contextos. O uso de álcool e drogas pode surgir como estratégia de enfrentamento, a dita fuga emocional. Nós que trabalhamos com dependência química, a gente sabe muito, né, que existe uma fuga emocional. Todos nós temos fugas emocionais. E o uso de álcool e outras drogas entra nesse contexto. Outro fator que a gente não pode normalizar. Ai, mas é normal o jovem beber. É normal o jovem tomar um porre. Gente, não é normal. Álcool é droga. Álcool faz mal para a saúde. É droga. Não é normal a criança beber. Não é normal o jovem tomar porre. Não é normal o jovem sair para uma festa e encher a cara. Não podemos normalizar algo que é doença. O uso de álcool é problema. E temos também, dentro desse contexto, os impactos no desenvolvimento escolar e social. Então, o que a gente vai ver? Baixo rendimento escolar, com dificuldade de concentração, desmotivação e quedas no desempenho. Aí o pai briga, a mãe briga porque ele não estuda, porque tira uma nota baixa. Mas é que assim, né? Chega uma fase, lá pelos 10 anos, a gente não consegue mais controlar. Que isso, gente? 10 anos é criança, como uma mãe e um pai não conseguem controlar? Tem um problema aí. Abandono e evasão escolar. Violência doméstica é uma das causas apontadas em relatórios da Unicef e do INEP para a evasão e abandono escolar. Timidez e isolamento, como nós já falamos antes, né? Retraimento, como forma de se proteger de novos ataques. Fico lá, na minha conta, escondidinho. Dificuldades de relacionamento, tanto com pares, os colegas, os amigos, né? Quanto com figuras de autoridade, professores e pessoas adultas, né? E aí, aquele filho que a gente fala assim, nossa, ele é rebelde. Nossa, ele tem uma personalidade forte. E ele está desrespeitando os adultos. Está fazendo, é uma forma de chamar a atenção. Olhem para mim, eu estou aqui, eu estou com um problema. Comportamento agressivo ou opositor. Em alguns casos, a violência é reproduzida nos espaços sociais. Então, eu brigo na escola, eu brigo com os amigos, eu vou visitar os meus parentes, estou brincando ali com as crianças e eu estou brigando, né? Muita briga dentro do ambiente escolar. E em casa é aquela criança retraída. Dentro desse contexto, gente, nós temos as consequências físicas e de saúde, que aí são os problemas psicossomáticos, dores de cabeça, distúrbio do sono, problemas gastrointestinais, a própria ansiedade, né? Atrasos no desenvolvimento em crianças pequenas, inclusive as dificuldades cognitivas e de linguagem. Então, olha só, dificuldade cognitiva e de linguagem, olha o perigo, olha o problema. A pessoa não se desenvolve como deveria para a idade dela. E um maior risco de doença crônica na vida adulta, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, dentre outras, né? Devido à sobrecarga de estresse precoce.
Violência gera estresse. Violência psicológica, violência emocional, gera estresse. E isso vai refletir todo tipo de violência que uma criança é exposta, vai refletir na vida dela. Ai, Neuzinha, mas meu filho é maravilhoso. Vai refletir na vida dela. Já, inclusive, pode estar refletindo e a gente não está nem percebendo. É uma criança que rói unha, é uma criança que não tem um bom rendimento escolar, é uma criança que diz assim, eu gosto de ficar sozinha. Como que uma criança de 5, 6, 7, 8 anos não quer socializar? Não é normal isso. E olha que interessante, né? Trouxe de novo evidências específicas, né? O Estudo Nacional de Violência contra Crianças e Adolescentes da Unicef, em 2023, mostra que meninas e meninos vítimas de violência têm maior chance de apresentar transtornos mentais e emocionais, além da evasão escolar e do isolamento social. Já a Sociedade Brasileira de Pediatria reforça a ligação entre violência doméstica, automutilação e ideação suicida nos adolescentes. E um conceito da ACS, que é amplamente estudado nos Estados Unidos e aplicado aqui no nosso país, comprovou que crianças expostas às múltiplas violências apresentam piores indicadores de saúde física, mental e social ao longo da vida. Muitas das vezes estamos aí com uma criança ou um adolescente toda hora doente e não se acha nada nele. E não se sabe por quê. Nossa, mas já fiz tudo que foi examinado, aparece. Como está o lar? O que ele está vendo dentro de casa? O que ele está passando dentro de casa? E não tem como a gente não falar, né, em se tratando de violência, de filhos de dependentes químicos. E aí eu trouxe aqui, né, os impactos e as vulnerabilidades dessas crianças e desses jovens. Muitas pessoas acreditam que porque usam droga fora de casa ou escondido no banheiro, os filhos não percebem. Eu ouço muito isso das mães. Não, mas ele não está vendo nada. Ele está com nota boa, ele está trancado no quarto, ele está isso e está aquilo. Gente, olha a violência que essa criança está sendo exposta. Olha o risco que ele está passando. Como que vai sair do banheiro, do quarto, sei lá de onde, aquele pai ou aquela mãe? Como que vai chegar em casa? E se tem um surto dentro de casa e mata alguém? Não tem, hoje em dia, uma criança que não saiba o que está acontecendo dentro de um lar. Não existe isso. Não existe. Crianças não precisam ver para sentir. Ele está lá no quarto dele, mas está observando tudo. Está percebendo tudo. Tudo. Elas percebem o tom de voz, o olhar distante, a ausência no momento em que mais precisam de afeto. Para a criança, não importa onde o pai usa, importa que ela sente que perdeu a atenção, a segurança e o cuidado. Mas Neuzinha, ele brinca com o filho, ele conversa, ele faz isso, ele faz aquilo. Mas não basta, gente. Não basta. Aí ele está alcoolizado, conversa com o filho. Está drogado, conversa com o filho. Que referência é essa? Será que a gente está querendo bem do nosso filho? Lembrando que todo familiar de dependente químico está adoecido. Lembrando que os familiares colocam sempre o dependente químico em primeiro lugar. Ele está lá no topo. Tudo é para ele. E a gente esquece o que tem abaixo. Os filhos, as nossas outras relações. Aí, pensando em proteger aquele indivíduo, deixando ele usar droga dentro de casa, deixando ele voltar para casa após o uso de substância, e inclusive sobre o efeito da sua substância, a gente está afetando e adoecendo e colocando em risco a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes.
E importante, né? Esse vazio que essa criança sente machuca mais do que qualquer cena explícita e leva para o resto da vida. Para o resto da vida. A criança percebe, mesmo sem ver o uso diretamente. Olha só, crianças vão captar emoções, mudanças de humor, agressividade, ausência e silêncio. Nossa, o pai saiu e não voltou. Aí o pai chegou 1 hora da manhã, faz uma barulheira, porque cai dentro de casa, aí já começa a discutir com a mãe, aí já tem uns gritos, etc, etc. No outro dia de manhã, ele levanta, tá o casal lindo e maravilhosamente na mesa do café da manhã. Amor para cá, amor para lá. Gente, como fica a cabecinha dessa criança? Aí um dia o pai vai no futebol, o pai vai no basquete e depois ele some. Pai, tem tal evento, o pai vai. Chega no dia, cadê o pai? Ai, Neuzinha, mas ele se diverte tão bem. É, tenho certeza disso. Mas, Neuzinha, ele está fazendo acompanhamento. Mas, Neuzinha, o meu filho faz isso, a minha filha faz aquilo. Se está fazendo acompanhamento, ainda vai, né? Mas e que ambiente? Que ambiente eu quero para o meu filho? Que ambiente eu quero para meu filho? Mesmo que ele faça acompanhamento. Que exemplo eu quero que o meu filho tenha dentro de casa? Mesmo que o uso aconteça na rua ou no banheiro, o clima da casa muda. Tensões, discussões e falta de atenção. A criança percebe os sinais físicos e comportamentais. Cheiro, fala alterada, sonolência, irritação, ausência, a própria mudança física da pessoa, né? E, obviamente, que o vínculo afetivo é totalmente rompido, né? O pai ou a mãe está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Existem casos das crianças fazerem a ligação assim: oba, o pai vai beber e agora ele vai me dar atenção. Olha que triste isso. Olha que triste. Nossa, chegou sexta-feira, já sei que lá em casa vai ter briga. Nossa, sexta-feira minha mãe nem dorme, porque o pai sai para a rua e some. Gente, isso é coisa para uma criança estar pensando? Não, gente, não é. Prestem atenção nesse vídeo, que ele é muito impactante. Esse vídeo, gente, é como as crianças enxergam os seus pais alcoolistas. Como as crianças enxergam os seus pais que fazem o consumo de álcool. Monstros. A mãe toda ensanguentada, tá ali de lado, de mão dada com a criança. O pai acenando lá de longe, um monstro. Desta forma que as crianças percebem, veem os seus pais e as mães que fazem o consumo de álcool. E aí existe o contexto familiar, né? Essas crianças convivem em ambientes instáveis e conflituosos com altos níveis de violência verbal e física. Existe uma negligência afetiva e material, onde muitos assumem responsabilidades precocemente. A adultificação, aonde
Eu tenho que cuidar do meu irmão, eu tenho que dar banho no meu irmão, eu tenho que levar minha mãe para a escola, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que limpar a casa. E é uma criança de 6, 7 anos de idade. Mas Neuzinha tem que ajudar. Ajudar é uma coisa. Ser responsável por isso é outra. Relações familiares costumam ser desorganizadas e imprevisíveis, aumentando o estresse. Eu nunca sei como é que vai ser o meu dia. Nunca sei. Não tem um equilíbrio, uma tranquilidade para essa criança. E, obviamente, também tem as consequências mental e emocional, né? Que é a depressão e a ansiedade, risco elevado, já na infância, baixa autoestima e sentimento de inferioridade, vergonha e culpa, muitas vezes sentem-se responsáveis pela condição dos pais, isolamento e timidez, evitam contato social por medo de estigma. Ah, o pai da Neuza bebe, eu vi o pai da Neuza bêbado lá na esquina. Nossa, a mãe da Neuza estava lá na esquina, caindo de bêbada. Como vai conviver numa sociedade? Como? Também existem os comportamentos de risco, como a gente já falou, automutilação e ideação suicida, né? Maiores índices em filhos de dependente químico com comparação aos outros jovens. Uso precoce de álcool e drogas, estudos mostram maior probabilidade de reproduzir o padrão de consumo. O ciclo da intergeracional, né? Intergeracional, onde vai se elevando de uma geração para outra. A agressividade, a rebeldia, a violência sofrida e reproduzida nos seus relacionamentos, dentro de casa e fora de casa. Baixo rendimento escolar, evasão escolar e problemas de comportamento. Muita dificuldade de interação com os colegas e os professores. Existe, gente, os impactos invisíveis, é onde a criança pode não entender o que está acontecendo, mas ela sente a insegurança. Muitas das vezes pensa, inclusive, que a culpa é dela. Meu pai não me ama, eu devo ter feito algo errado. E ela pensa, ela não pode nem esterilizar, ela não pode nem perguntar, porque ela vai ter medo de falar sobre isso. Ela não se sente segura para falar sobre o que ela está sentindo e o que ela está pensando. E isso vai gerar uma baixa autoestima, uma tristeza e uma ansiedade, mesmo que ninguém nunca tenha explicado a situação. E o silêncio em torno do problema gera segredo, vergonha e isolamento. Dói falar sobre isso, sabia, gente? Me machuca muito falar sobre isso. Muito mesmo. Pelo fato de a gente que trabalha com isso, a gente vê as famílias não dando importância para isso. A gente vê as esposas priorizando o dependente químico, priorizando manter uma relação totalmente adoecida, totalmente violenta, colocando a desculpa na droga e esquecendo dos demais familiares e priorizando o dependente químico. Não que tenha que virar as costas, a gente pode oferecer tratamento, mas dentro disso, pensar o que eu quero para os meus filhos, o que eu quero que os meus filhos vejam, né? A gente teve já um workshop também falando sobre isso, né? Gente, não existe família de comercial de margarina como antigamente. Hoje em dia, nem nas redes sociais existe mais isso, né? Por que eu quero manter uma família? Ai, é porque é o meu sonho, Neuzinha. Mas a que custo? O que vale isso? Para mim ter um pai junto comigo? Ai, para dividir a responsabilidade. Que é responsabilidade? Se quando a gente tem um dependente químico que não vive em recuperação, ele não é responsável por nada? Nem para comprar leite, nem para pagar aluguel? Inclusive, ele faz o contrário, ele pega o dinheiro do aluguel, ele pega o dinheiro do leite. Que exemplo eu estou dando? Que família que eu estou mostrando para o meu filho? O adoecimento da família, que infelizmente não busca ajuda. Hoje eu comentei lá no grupo de codependentes, né? Mais de 150 pessoas no grupo, né? 8 pessoas no grupo desta palestra. 150 pessoas, ninguém tem criança e adolescente na família? Para estar assistindo uma palestra dessa, buscando conhecimento, olhando para a criança que tem dentro de casa? É vergonhoso, gente.
É triste, é muito preocupante para a gente que trabalha neste meio, porque a gente vê o reflexo na nossa sociedade. Por que os baixos rendimentos escolares? Por que as agressões dentro das escolas? Por que o filho mal educado, que a gente acha que é mal educado? Por que aquele filho, nossa, mas ele tem tudo, eu não sei por que tentou se matar, Neuzinha? Que tudo ele tem, que tudo ele teve. O que ele viu, o que ele ouviu, o que ele sentiu? Mas se prioriza o dependente químico. Coloca o indivíduo lá num pedestal. Tem um livro do Paulo Campos Dias, Tem um Elefante na Minha Sala. Tá lá. Ele é enorme dentro de casa. E aí ele ocupa todos os espaços. E aí as pessoas somem. Eu já tive relato de esposa que me disse assim, era uma pré-adolescente que se mutilava. Ah, mas ela está fazendo isso para aparecer. Ela tem que entender que a prioridade agora é o pai dela. E eu consegui psicóloga na época, faz algum tempo, né? Consegui psiquiatra, tudo de graça, porque a mãe não tinha como pagar, porque estava bancando o vício do marido, né? Ela não foi buscar nada disso, porque a filha estava querendo chamar atenção e não entendia que o pai dela que precisava de ajuda. A menina tinha 10 ou 11 anos na época. E isso, gente, acontece todos os dias. Quem é lá do grupo, a gente percebe isso lá no grupo, quando acontecem as partilhas. É muito triste, gente. É muito, 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 muito triste. É um adoecimento gigantesco da família. E a gente não vê a família fazendo um movimento. Até comentei já, eu vou falar de novo, né? Estávamos conversando com a doutora Denise, né? E eu converso com outros profissionais. Cada vez menos a família, o familiar de dependente químico está buscando ajuda e conhecimento. Se hoje eu dependesse somente de terapia de codependência, eu não ia ter salário. E isso não acontece só comigo. Outros colegas. O que a gente está vendo em quem trabalhava só com família? A gente está segmentando, fazendo outras coisas, atendendo dependente químico, nos profissionalizando, nos especializando em outras áreas da saúde mental, para a gente poder ter uma renda. E por mais que a gente fale para a família, ela vai lá e faz o que ela quer. É do jeito dela. Dependente químico é o rei bebê e o rei do lar. A Neuza é exagerada. Aquele doutor lá não presta. Ai, aquela doutora não sabe o que está dizendo. O meu caso é diferente. E o caso da criança que está dentro de casa? Como é que fica? Mas precisamos entender como é que tudo isso acontece, né? De onde é que vem tudo isso? É o amor, o poder e o controle. Onde é que tudo começa? Começamos pela cultura do ciúme e da posse, né? Falas comuns como, ela é minha mulher. Se ele não tem ciúmes, não ama. Quem manda aqui sou eu. Normalizar a ideia de que o outro deve nos obedecer. Outra coisa, a violência simbólica. Quando o desrespeito vem disfarçado de afeto, cuidado ou educação. Brincadeiras que reforçam desigualdade de gênero, rótulos e vergonha corporal. A tua mãe é gorda. Quando eu conheci a tua mãe, ela era magra, linda e maravilhosa. Olha que bucho. Olha que coisa horrorosa. Isso é violência. O que a criança e o jovem vai fazer na vida dela? Vai lá falar do coleguinha que é gordo. Aí vê uma jovem gorda, aquela ali não posso namorar porque não presta. Ah, eu falo assim, mas eu te amo. É brincadeira, amor. Desrespeito não é brincadeira. Desrespeito não é amor. Quando a gente fala de relação abusiva, a gente sempre comenta que tudo começa nos pequenininhos detalhes, que a gente acha que é coisa normal. O momento que a pessoa xinga, fala que a gente está horrorosa, que é isso, que é aquilo, e depois, estava brincando. Começa assim. E as crianças vão replicar lá fora. E como é que tudo isso começa na infância? Quando uma menina é chamada de mandona por liderar. Quando um menino é punido por chorar ou demonstrar afeto.
A violência simbólica entra pela porta da frente nas palavras, no silêncio e nas pequenas atitudes. Cala a boca, menino, não chora. Engole o choro. Por que não? Tem sentimento, tem emoções que precisam ser colocadas para fora, tem dores, né? E a gente deixa passar e a gente termina seguindo esses padrões que vêm de muito antigamente. E aí a pergunta, né? O que nós estamos ensinando para as nossas meninas e para os nossos meninos? E aí temos os modelos que eles observam. Eles observam. Pais que se gritam, casais que se humilham, adultos que controlam pela força. O que eu vou fazer lá fora? O que eu vou achar normal lá fora? Romantização do sofrimento. Filmes, novelas e músicas que ensinam que amor dói. Mulher tem que insistir. Homem que ama briga. Quem ama tem ciúmes. Ele faz isso porque me ama. Ele me controla porque me ama. Ela me controla porque é amor. Não. Isso é doença. Isso é problema. E isso, mais tarde, vai gerar uma violência física. Essas atitudes são violência. As crenças limitantes que a gente vê, né? Homem de verdade não chora e mulher tem que aguentar. Eu tenho que aguentar o marido, eu tenho que salvar a família, eu tenho que ficar casada. Esse tempo estava rodando aí nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, né? Uma pastora pregando sobre o que as mulheres aguentam de violência dentro de casa, porque tem que aguentar, não tem que aguentar. Não tem que aguentar desrespeito, não tem que aguentar agressão de nenhuma forma, de nenhuma forma. E que a culpa é da vítima, né? Quando uma menina sofre violência, o foco é na roupa, na fala e na atitude dela. O silêncio que reforça a impunidade. Também estava com os peitos de fora, mostrando as coxas, mostrando a bunda. Isso não é roupa para andar na rua. Olha a hora que ela saiu de blusa degotada. Olha a roupa que ela foi numa festa. Aí a culpa sempre é da vítima. E a gente vê isso muito na televisão, né? E, infelizmente, as próprias mulheres terminam seguindo isso e verbalizando e divulgando isso, né? Importante, ninguém nasce machista ou submissa. Somos criados, educados para isso. O que estamos passando para as nossas crianças e os nossos jovens dentro de casa? Se eu aceito violência psicológica e emocional, estou ensinando ele a ser assim. Se eu aceito a violência física, estou ensinando ele a fazer isso. A gente aprende, mas o que é aprendido pode ser reeducado. A partir de hoje, eu posso mudar tudo na minha vida. Temos o poder de mudar absolutamente tudo em nossa vida. Tudo. Como vamos, afinal, educar para o respeito, né? Buscando uma comunicação não violenta e uma escuta ativa em casa. Nomear os sentimentos, validar as emoções, perguntar ao invés de mandar. Para isso, eu preciso estar bem, cuidando de mim, tendo relação saudável. E ensinar o consentimento desde cedo. Ninguém é obrigado a abraçar, a beijar ou a aceitar o que não quer. Ensinar a perguntar, posso? Você está confortável? Isso faz total diferença. Incentivar a autoestima e a liberdade. Evitar comparações, rótulos e julgamentos. Ajudar a criança a desenvolver autonomia emocional. E, obviamente, gente, o exemplo dos adultos, né? As crianças copiam, não ouvem discursos. Se queremos filhos respeitosos, precisamos ser adultos coerentes. Como eu vou dizer para minha filha não aceitar um namorado abusivo se eu, mãe, aceito um pai abusivo?
Como eu vou dizer para o meu filho que ele tem que respeitar as meninas, se eu tenho dentro de casa um pai que não me respeita? Não me respeita, não me respeita os meus filhos. Como? A educação para o respeito começa em casa, com o olhar, o tom de voz e o modo como tratamos uns aos outros. Todos, o modo como nos tratamos dentro de casa. E qual é o papel, né? E aí a gente entra aqui numa parte onde a gente envolve a comunidade, que é a família, a escola, né? E a comunidade no contexto geral. Qual é o papel da escola dentro disso? Ensinar valores, trabalhar temas com diversidade, respeito, empatia, treinar os professores para reconhecer sinais de violência e agir com ética. Semana fizemos uma palestra numa escola, e até digo para vocês divulgarem esse trabalho aqui do Instituto NB, né? Estamos levando a saúde mental para dentro das escolas, para os pais, para os professores e para as crianças e para os jovens, gente. Lembra que eu falei lá no início? Não somos uma instituição que tem grupo no WhatsApp e que dá curso de monitor e terapeuta. Somos uma instituição de saúde mental. E foi de suma importância nós levar essa temática para dentro de escola. Como vamos acolher as crianças e adolescentes que sofrem a violência? Escutá-las sem julgar. Ah, tu não pode fazer isso. Ah, porque não sei o quê. Escuta. Mas tu tem que entender isso. Criança não tem que entender um pai abusivo. Criança não tem que entender um pai que bebe. Criança não tem que entender. Não tem, gente. Então, escutar essa criança sem julgar e garantir uma proteção emocional e física e respeitar o tempo da vítima. Garantir proteção emocional e física. Por que que eu sigo com uma pessoa abusiva dentro do meu lar? Neuzinha, mas eu não consigo. Busca ajuda. Busca ajuda. Aqui nós temos os nossos profissionais da saúde mental, eu, a Juliana, temos a doutora Denise. Busquem ajuda. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Ó, e aí a gente vai entrar bem na rede de proteção, né? Que são o Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, o Disque 100 e a nossa instituição. Como é que funciona, então? Quando nós devemos acionar o Conselho Tutelar? Quando a criança ou o adolescente estiver sofrendo violência física, psicológica, sexual, moral ou negligência. Lembra? Um lar abusivo é problema, violência não é só física. E aí, se tratando de dependência química, essa criança está sofrendo violência psicológica e emocional. Um lar onde tem um dependente químico que não está em recuperação é um lar abusivo para todos. E violência tem que ser denunciada. Violência não tem que ser aceita. Quando houver abandono, exploração, abuso e trabalho infantil. E quando os direitos da criança forem violados em casa, na escola ou na comunidade. Se aciona o Conselho Tutelar. Então, se eu estou vendo tudo isso acontecer na casa do lado, no apartamento do lado, eu posso acionar o Conselho Tutelar. Ai, mas é a minha vida, o vizinho me denunciou. Ele está certíssimo. Melhor coisa que o vizinho fez. Acionar o Conselho Tutelar. Como é que se faz? A gente vai até uma unidade do Conselho Tutelar, né? Ou também ligar ou enviar uma denúncia anônima, né? Buscar aí o telefone local ou dentro da prefeitura da cidade, né? E qualquer pessoa pode acionar. Qualquer pessoa pode acionar. O Conselho Tutelar não retira crianças automaticamente, mas ele atua para garantir os direitos e acionar os órgãos competentes, escola, assistência, saúde e justiça. Qualquer um pode acionar. Joga no Google, Conselho Tutelar da região tal, Conselho Tutelar do bairro tal. E o CREAS? O CREAS, gente, é o Centro de Referência e Especializado de Assistência Social. A gente vai acionar o CREAS quando a violência confirmada ou suspeita.
mas a família precisa de orientação, apoio psicológico e acompanhamento especializado. Aí a gente vai buscar esse tipo de centro de referência, né? Em casos de violência doméstica, abuso sexual, trabalho infantil e negligência grave. Quando a família está fragilizada e não consegue proteger adequadamente uma criança. Então, a gente procura uma unidade do CREAS, né? Vê o endereço pelo site da prefeitura, ou a gente liga para o 156, a gente consegue isso, né? CREAS são unidades físicas, tá? E aí a gente vai ser indicado pelo CRAS, né? O CRAS pode indicar, a escola pode indicar, né? O conselho tutelar pode indicar, a área da saúde pode indicar, e pode ser acionado por qualquer familiar, por vizinhos ou os profissionais da rede. Então, na escola pode acionar, uma avó pode acionar, um vizinho pode acionar, e o CREAS vai oferecer um acompanhamento técnico, psicológico, social, e ajuda na articulação com escolas, justiça e saúde. É um órgão muito importante. E os CRAS, que são o Centro de Referência de Assistência Social, né? A gente aciona o CRAS em situação de vulnerabilidade social leve e moderada, falta de renda, moradia precária e dificuldade familiar. E para orientação preventiva, o acesso aos benefícios sociais, como Bolsa Família, Cesta Básica, inscrição no Cadastro Único. E quando a família está em risco, mas sem violência diretamente evidente. Então, não tem uma violência física, mas a gente procura o CRAS, né? E como é que a gente vai fazer? Vamos até uma unidade do CRAS, né? Leva um documento com foto, e a criança, né? Se tiver também. E aí os profissionais da escola, da saúde, vizinho, também podem encaminhar. A gente coloca lá no Google CRAS da região tal, né? Ou a gente vai na unidade básica de saúde e a gente passa essa informação, o que está acontecendo, e eles já nos direcionam para a unidade do CRAS mais próximo, né? O CRAS trabalha na prevenção da violação dos direitos e ajuda a fortalecer os vínculos familiares. Temos o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, né? Que é aí para a gente fazer qualquer tipo de denúncia, né? Quando a gente suspeita ou a gente presencia qualquer violação dos direitos humanos, inclusive de crianças e adolescentes. Para denúncias anônimas, principalmente se há medo de retaliação ou dúvidas sobre como agir. Também atende casos de violência contra mulheres, idosos e pessoas com deficiência e os LGBT. Então, eu ligo ou até no WhatsApp mesmo. Eu já fiz algumas denúncias, né? Bastante, na verdade. E eu uso o Disque 100 via o WhatsApp, né? E ali eles perguntam se a gente quer que seja uma denúncia anônima ou não, e aí a gente relata a situação, eles vão nos fazendo alguns questionamentos, e a gente vai passando essas informações, tá? Ligamos de qualquer telefone fixo ou celular, a ligação é gratuita, tá? Funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. A denúncia é encaminhada aos órgãos competentes, Conselho Tutelar, Ministério Público e CREAS, né? Dependendo da denúncia que a gente está fazendo. Se a gente não sabe para onde correr, a gente liga para o Disque 100 e eles vão nos encaminhar para uma rede mais próxima, né? Então, dependendo do que a gente está falando ali, eles mesmos já vão nos direcionar para algum lugar. E, como eu falei, aqui no Instituto NB, nós temos uma rede de apoio emocional e uma psicoeducativa, né? E quando a gente usa aqui a nossa instituição, quando a família, a mulher ou a criança precisam de acolhimento emocional, escuta, orientação e suporte terapêutico. Para participar de grupos de apoio, rodas de conversa, oficinas de autoestima e capacitação. Para receber orientação sobre como buscar ajuda institucional de forma segura. Então, nós temos tudo isso aqui dentro do Instituto NB, né? Graças a Deus, temos todos esses braços, né? Conseguimos hoje, graças a Deus, eu fico muito, muito feliz poder atender aí a todos, gente. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Estamos aí fazendo diferença. Então, acesse pelas redes sociais, né? Pelo nosso WhatsApp para fazer uma triagem, um agendamento. Quando a pessoa entra em contato pelo WhatsApp do Instituto NB, eu já faço uma triagem ali, encaminho para os grupos respectivos, né? Ou para o profissional respectivo, né? E
participação nos projetos sociais e indicações para atendimento do profissional acessível. O Instituto NB não substitui os órgãos oficiais, mas acolhe, orienta e fortalece emocionalmente quem precisa romper o ciclo da violência. Isso é muito, muito, muito importante. Divulguem o nosso instituto, divulguem os nossos trabalhos, gente. E para encerrar, eu quero dizer para vocês que violência não é amor, gente. Entendam isso, pelo amor de Deus, e levem essa mensagem. Nenhum tipo de violência é amor. Amor não controla, não fere, não silencia. Educar as nossas filhas é ensiná-las a dizer não e a reconhecer os seus limites e a se valorizarem. Educar os nossos filhos é mostrar que masculinidade não é dominação, é respeito, empatia e responsabilidade. Que sejamos a geração que rompe com o silêncio e planta o respeito, porque o futuro começa agora, em cada gesto, em cada palavra e em cada criança. Eu volto a dizer para vocês, hoje, quando eu olhei o que tinha de pessoas no grupo desta palestra, eu fiquei, não digo triste, e nem surpresa, porque eu já vejo a gente já sabe como é que está andando as coisas, mas eu fico impactada, gente. É com vergonha mesmo, porque aí as pessoas cobram as coisas. Ai, Neuzinha, mas a gente não tem ajuda. Ai, Neuzinha, mas o governo. Ai, Neuzinha, mas tudo é caro. Ai, não sei o quê. Mas o que eu estou fazendo? Se eu não estou me preocupando em como educar melhor o meu filho, se eu não estou me preocupando em dar um ambiente saudável para o meu filho, como que eu quero cobrar da sociedade? Se eu já estou fazendo errado, como que eu vou cobrar do governo? Como que eu vou cobrar as coisas? Se o erro já está dentro do meu lar, se eu não busco conhecimento, se eu não busco esclarecimento, e não tem desculpa para não estar presente numa palestra gratuita, não tem desculpa. Eu trabalho com famílias há muitos anos e volto a dizer para vocês, eu nunca passei pelo que eu estou passando hoje. Óbvio que teve um momento que eu questionei, cara, acho que é o meu jeito de trabalho, eu preciso rever. E aí comecei a conversar com os meus colegas, não, são todos, está todo mundo apavorado. Todo mundo apavorado. O que as famílias estão fazendo? O que as famílias querem? Que sociedade eu quero? Na palestra que a gente fez essa semana, a gente falou assim, que indivíduo eu quero botar na sociedade. Porque o meu filho e a minha filha são indivíduos que eu vou botar na sociedade lá fora amanhã ou depois. Que indivíduo eu quero botar na sociedade? Que indivíduo eu quero botar dentro da escolinha, na escola, no ensino médio e na sociedade num contexto geral? Que indivíduo eu quero botar? Um menino que não respeita? Uma menina submissa? Que aceita tudo? Uma menina que entende que ela não tem problema dela casar com uma pessoa que usa álcool, que agride? Um menino que vai agredir todo mundo? E que vai desmerecer as mulheres? Que não vai respeitar a hierarquia? É isso que eu quero botar na sociedade? A sociedade somos nós. A sociedade de amanhã são as nossas crianças e os nossos jovens. E aí eu cobro o governo. Não que a gente não deva cobrar, mas e o que eu estou fazendo? Qual é a minha parte? E a minha parte? Então, fico fazendo o quê? Porque muitas das vezes a criança que está brigando na escolinha é o meu filho. E que se eu não tratar, ele vai brigar na escola, e na adolescência vai estar batendo todo mundo na rua. O filho que eu aceito gritando dentro de casa e me xingando, vai fazer pior na rua. Que fique a reflexão, que indivíduo eu quero botar na sociedade. E, por favor, entendam que violência não é amor.
Amor não controla, amor não fere, amor não silencia. Busquem ajuda se vocês não conseguem sair de relações doentes. Não usem a droga como desculpa para isso, porque não é desculpa. Não é desculpa. Quando a gente estuda, e aí volto a dizer a importância de estudar, a gente entende que a droga não é desculpa. Deixa eu lembrar vocês, né, os nossos profissionais aqui, eu e a Juliana, temos a psicóloga Denise, agora nós estamos aí com a advogada, a doutora Brenda, né, dentro do NB na lei, né, que tem aí valores de atendimento e triagem, né, acessíveis para quem é dos grupos e alunos aqui do Instituto NB. Então, para ela fazer uma triagem, avaliar o caso de vocês, não é o valor para colocar a demanda do caso, né? É para conversar com vocês, avaliar a situação de vocês e ver se ela pode ou não atender vocês. Tem valores sociais para isso. Eu não recordo agora, tá, gente? Se é 180, acho que é 180 reais, né? Os atendimentos dela, né? Volto a dizer, não é o que ela cobra para fazer uma ação, tá, gente? É só o acolhimento, é só o atendimento, tá? Os nossos grupos de suma importância, jogo da vida, nossos grupos para quem tem problemas com jogos. O nosso grupo Codependentes Unidos, que é de familiares de dependente químico. O Renascer NB, para mulheres dependente química. O Poder de Recomeçar, que é para as mulheres e suas dores emocionais. O Reconstruir NB, que é o nosso grupo de homens dependentes químicos. E também temos o nosso NB Acolhe, que é o nosso momento de acolhimento, 30 minutos de acolhimento, de orientação por R$30, os nossos atendimentos terapêuticos, né? Relembrando, que agora no mês de setembro, os nossos atendimentos terapêuticos, meu e da Juliana, atendimento de 50 a 1 hora, vai ser R$50. Coloquei isso no grupo de família, achando que nós íamos lotar a nossa agenda antes de divulgar nas redes sociais, e não foi o que aconteceu. Atendimento terapêutico por R$50 no mês de setembro. Indicamos também a New Life Internações, que trabalha com internação voluntária e involuntária, com as clínicas Humanize e Novo Caminho, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, no município de Gravataí. E as nossas redes sociais, né, nossos contatos aí para vocês. Gente, eu quero agradecer muito, muito, pedir que vocês divulguem o nosso trabalho, divulguem os nossos grupos, as nossas redes sociais, né, para que a gente possa levar mais informação, mais instrução para as pessoas, né, que estão tão adoecidas assim e que precisam de esclarecimento. Mais uma vez, muito obrigada. Agora nós temos sábado um workshop entre promessas e recaídas. Ele é um workshop para familiares de dependente químico. Também vai ser um workshop ao vivo, tá? Às 8h30 da manhã. Ele é gratuito, quem quiser os benefícios, né? Que é a gravação de aulas, certificado, o material de apoio, ele é R$19,90, né? É sábado, 8h30 da manhã. Quem ainda não está lá no grupo, entre em contato comigo, pedindo o link que eu direciono vocês, tá? E aí, setembro, a gente está com uma agenda recheada de coisas para setembro. Muito obrigada e até mais.